quero apresentar a vocês, na verdade vocês já conhecem, mas nós teremos agora mais um momento de meditação e sendo ministrados pela palavra do Senhor através do reverendo Roster. Reverendo é um grande amigo nosso, meu pessoal, uma pessoa que eu amo muito. E eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça e nós oraremos agora. Pai amado, o Senhor é grandioso, o seu nome é poderoso sobre a terra. Deus, agora eu peço que o Senhor, através da tua unção, o teu ministrar, use, Senhor, reverendo Roster, na autoridade do Senhor para falar aos nossos corações. Deus, que sejamos impactados por aquilo que o Senhor vai fazer através da vida dele como um instrumento útil do Senhor nessa tarde. Fala conosco, em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos pela fé. Amém. 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 Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Graça e paz, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um de nós mais bênção e graça nessa tarde. Eu quero louvar a Deus por esse congresso maravilhoso, louvar a Deus pela vida e pela amizade do pastor Arival, louvar a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Essa igreja aqui, amados irmãos, tem experimentado dias de despertar espiritual. Ela tem sido um instrumento para a plantação de dezenas de igrejas no nosso país, e aqui o nome de Cristo tem sido exaltado na pregação. Volte para sua casa agradecido, ore pelo pastor Arival, pela Junta de Missões de Pinheiros, por esta igreja, para que ela continue sendo uma bênção na vida de cada um de nós, na vida da Igreja Evangélica Brasileira, da nossa denominação, e para o Brasil, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu fui muito edificado, muito abençoado, além da amizade com o Arival, com o nosso querido pastor Valcimei, já que eu fui chamado de Hernandes Black aqui, eu vou dizer que o Juliano aqui é o Hernandes da música, tá bom? Bênção maravilhosa, né? Poder adorar a Deus com ele e com irmãos muito queridos aqui para a glória e para a honra do nome do Senhor. Irmãos, qual não foi minha surpresa quando eu estava apresentando? Eu saí daqui e fui apresentar o nosso programa de rádio, lá na Rádio PB, e eu estou apresentando o programa e um colega que estava aqui me mandou uma mensagem me dizendo que o reverendo Arival estava pregando no texto que eu tinha programado pregar hoje à tarde. Eu falei, já era, estou no sal, o que é que eu vou fazer agora? E ele estava expondo o texto. Eu falei, não, o mestre Arival já expôs o texto todo, os irmãos não vão precisar ouvir o mesmo texto duas vezes. Jesus disse que o escriba do reino de Deus tem que ter no seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, indo lá nas coisas velhas, porque aprove o Senhor assim, a mensagem que eu ia pregar para vocês está nesse livro. Está no primeiro capítulo desse livro, é sobre a oração do avivamento. Abra comigo sua Bíblia lá em Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Coloque-se de pé. Ezequiel capítulo 37. Quem encontrou pode dizer achei. Achei. Que bom, sinal que você está lendo a Bíblia. Maravilha, diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam
cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, ser propício a nós, pecadores. Nós não merecemos nada de Ti, Senhor. Se Tu fosses nos tratar conforme os nossos pecados merecem, nós estaremos perdidos. Mas muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou. Muito obrigado porque o Senhor nos regenerou. Te agradecemos porque o Senhor nos justificou, porque o Senhor nos selou, o Senhor nos reconciliou contigo, o Senhor nos adotou. E, ó Deus, de maneira que já podemos nos considerar como glorificados, porque assim seremos no final de tudo na Tua presença. Pai, dá toda a glória ao Teu nome nessa tarde, nessa pregação. Dá glória ao nome de Teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Rei Jesus. E que o Teu Espírito continue a atuar com poder aqui. Que o Teu povo tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor por meio da pregação. E que o Senhor nos dê a bênção de conhecer-te a Ti, o Deus do avivamento, e de experimentar um verdadeiro reavivamento na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. A história da igreja de Cristo Jesus sempre foi marcada pelo avivamento. O próprio Pentecoste é um grande avivamento espiritual. Quando aqueles 120 crentes estão orando depois da ressurreição do Senhor, o Espírito Santo vem poderosamente sobre eles, aparece em línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, e depois Pedro prega uma mensagem maravilhosa que fala de Jesus, e 3.000 pessoas são convertidas ao Senhor. Em outra cena, mais 2.000. E todo o livro de Atos nos revela um período de avivamento que expandiu a igreja mundialmente para a glória e para a honra do nome do Senhor. Outro grande período de avivamento na história da igreja é a Reforma Protestante. Deus levantou a grande verdade da justificação pela fé. Deus levantou a grande verdade do sola escritura. Deus mostrou ao mundo que Ele salva somente pela graça, por meio da obra de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E todos nós que aqui estamos somos frutos da reforma, e a reforma influenciou o Ocidente, aquele grande avivamento no qual Deus despertou milhares de pregadores para trazer a igreja de volta ao Senhor. Depois, amados irmãos, do século XVIII, Deus levantou homens como Wesley, Whitefield, Edwards, Gilbert Tennant, e mandou o grande avivamento. Um avivamento que impactou principalmente os países de fala inglesa, amados irmãos, mas fez com que a igreja do Senhor crescesse poderosamente. No século XIX aconteceu o segundo grande avivamento. E o segundo grande avivamento redundou numa grande expansão das missões mundiais, e nós recebemos o evangelho neste país como fruto, amados irmãos, do resultado do segundo grande avivamento.
Em distintos lugares, amados irmãos, neste mundo, a igreja experimentou o avivamento. No país de Gales, a igreja experimentou o avivamento. Na África do Sul, a igreja experimentou o avivamento. Nas Ilhas Fiji, a igreja experimentou avivamento. Na Coreia do Sul, a igreja experimentou o avivamento. Vez por outra, amados irmãos, quando o coração do povo de Deus esfria, quando o povo de Deus está gemendo, quando o povo de Deus se volta para o Senhor, Deus abre os céus e manda avivamento. Se nós olharmos, amados irmãos, para a situação do nosso país, com milhões de evangélicos num número inchado, mas não fazendo diferença alguma na nossa nação. Amados irmãos, com a família que dizem alternativa se levantando contra a família da palavra de Deus, contra a família da aliança. Nós vemos corrupção, podridão, prostituição e todas as coisas erradas que se colocam diante de nós. Nós vemos, infelizmente, irmãos, igrejas fechando, pastores que já não pregam mais o evangelho. Nós vivemos dias difíceis nesse país. Se nós queremos, amados irmãos, experimentar tempos de refrigério, nós devemos desejar da parte de Deus avivamento. E esse texto que nós lemos, irmãos e irmãs, é uma promessa de avivamento. O povo de Deus foi levado ao cativeiro babilônico por causa dos seus pecados. Durante centenas de anos, os profetas advertiram o povo judeu, mas esse povo não se arrependeu. E Deus mandou Nabucodonosor, que numa primeira deportação levou consigo a fina flor, a fina estirpe de Jerusalém para a Babilônia. E depois ele queimou Jerusalém e a destruiu todinha. E no ano 597, amados irmãos, foi levada para a Babilônia toda a elite judaica, os intelectuais, os políticos, os religiosos, os pregadores, e esse jovem Ezequiel foi levado. Daniel também foi levado na mesma ocasião. Daniel foi levado, amado irmão, para a capital da Babilônia. Ezequiel ficou em Tel Aviv, junto ao rio Quebar, queridos irmãos e irmãs. E Ezequiel, naquele ano em que ele ia completar 30 anos, ele tinha a esperança de ser sacerdote no templo em Jerusalém. É por isso que o ministério de Jesus começa aos 30 anos, porque um sacerdote judeu tinha o seu ministério iniciado aos 30 anos, e Jesus é o sacerdote dos sacerdotes. Mas Ezequiel foi levado cativo no ano do início do seu sacerdócio. Mas naquele ano, o Senhor o chama, não para ser sacerdote, mas para ser profeta, pregador da palavra de Deus. Ele viveria momentos difíceis. Ele ia perder a esposa e não podia chorar, para mostrar que Deus estava disciplinando o seu povo e não estava chorando por causa disso. Mas o nome dele, Ezequiel, significa Deus fortalece. E Deus o fortaleceu para o cumprimento da sua missão. E nesse texto, o Senhor dá ao povo judeu uma promessa de reavivamento. Pense comigo, meu irmão. Se um exército inimigo viesse ao bairro em que você mora, ou à sua cidade, e sitiasse aquela cidade, e de repente algumas pessoas que você ama fossem assassinadas diante dos seus próprios olhos, e você visse o templo, no lugar no qual Deus é adorado, ser saqueado e depois destruído, e você visse algumas mulheres da sua família sendo abusadas diante de você, alguns dos seus familiares sendo assassinados diante dos seus olhos, e sendo levados cativos a pé para uma terra de mais ou menos 1000 quilômetros, indo a pé, humilhados, quebrados e destruídos, como estaria o nosso coração se isso viesse a acontecer conosco? O povo judeu, irmãos, está dizendo: Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós. Eles estão dizendo: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Isso está no versículo 11. Estamos de todos exterminados. O povo de Deus acabou. E quando o povo de Deus está nesse momento de grande angústia e depressão, Deus levanta Ezequiel para pregar essa mensagem maravilhosa, que é uma promessa de avivamento. Mas nessa mensagem Deus se apresenta a nós como o Deus do avivamento. Eu gostaria de convidar você a escancarar hoje os portões do coração e deixar bem abertas as janelas da mente e olhar e abrir os olhos, porque você vai contemplar gloriosamente nesse texto o Deus do avivamento. O Deus do avivamento, amados irmãos, é o Deus que nos usa. O Deus do avivamento é o Deus que nos usa. Versículos de 1 a 3 diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos.
e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Início do 4, disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes. O Deus do avivamento é o Deus que nos usa. Deus, amados irmãos, toma Ezequiel no êxtase que o profeta tinha. E naquele êxtase da sua visão, Deus o coloca no meio de um vale. Imagine comigo um vale imenso, onde aconteceu uma grande batalha. Um exército que era poderoso em extremo perdeu a batalha. Todos os soldados foram assassinados. E vieram os animais, as aves de rapina, e comeram as carnes daqueles antigos heróis de guerra. E os ossos deles ficaram expostos ao sol. E agora estão todos esturricados pelo calor, pela intensidade do sol naquele lugar. E de repente o Senhor coloca o profeta para andar naquele cemitério a céu aberto. Ele anda no meio do vale olhando para os ossos, mas a situação é de tanto terror que parece que os próprios ossos estão olhando para eles. E se não bastasse, no meio daquela situação, o Senhor lhe pergunta: Ezequiel, filho do homem, reconhecendo a humanidade de Ezequiel, porventura podem reviver esses ossos? E Ezequiel responde: Senhor Deus, tu sabes. Se você ler de uma maneira desavisada o texto, você vai dizer que ele está falando assim: sei lá, Senhor, o Senhor que sabe. Mas, amados irmãos, o verbo que ele usa no hebraico é yadá. E esse verbo significa conhecer intimamente. Significa ter um relacionamento íntimo. Esse verbo foi traduzido no grego em Mateus 1, 25, para dizer que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Ou seja, José se casou com Maria, mas só teve relacionamento de intimidade, relacionamento sexual com ela, somente depois do nascimento de Jesus. Então esse verbo significa um amor íntimo. Quando Ezequiel responde: Senhor Deus, tu sabes, ele está dizendo: Senhor, se o Senhor colocar o teu coração nesses ossos, se o Senhor amar esses ossos, Senhor, se o Senhor o amar com amor íntimo, eles podem ressuscitar. Deus pergunta a Ezequiel, amados irmãos, e Ezequiel responde como quem crê. Então, quando ele demonstra que crê que Deus pode, com amor, amados irmãos, trazer restauração àquela situação, o Senhor diz a ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes. O texto nos diz, irmãos, que Deus usa o Filho do Homem. Deus usa Ezequiel, que é um pecador como eu e você, sim, um pecador redimido, lavado no sangue de Jesus. Mas, amado irmão, Deus usa gente pequena, gente quebrada, gente quebrantada, para a glória e para a honra do nome dEle. Ele desafia Ezequiel e Ezequiel expressa crer. E porque crê vai ser usado para a glória e para a honra do nome do Senhor. O texto nos apresenta que o Deus do avivamento é o Deus que usa gente como você e como eu. O Deus do avivamento é o Deus que usa aqueles que creem nele e se dispõe a ser uma grande bênção em suas mãos. Meu amado irmão, nossa oração é que Deus envie o avivamento e que Deus use a você e a mim para sermos instrumentos para que o nome de Cristo seja exaltado nesse avivamento para a honra e para a glória do Senhor. O Deus do avivamento é o Deus que nos usa. Vocês já devem ter percebido que eu sou apaixonado por história da igreja, biografias. E eu sou apaixonado pela história do grande evangelista Dwight Lyman Moody. Quando eu era noivo da mulher da minha vida, com a qual já estou no 20º ano de casado, ela me deu um livrinho maravilhoso, que eu recomendo você que leia, do reverendo Boanés Ribeiro. O nome do livro é Seara em Fogo. O livro conta a história do ministério de Moody. Moody era um moço, irmãos, da roça nos Estados Unidos, filho de uma viúva que tinha muita dificuldade para sustentar seus filhos. E ele muda de Northfield, lá na região do Jonathan Edwards, e vai para Boston, onde o tio dele tinha uma sapataria. E ele então é evangelizado pelo seu professor de escola dominical e aceita Jesus no fundo da sapataria onde trabalhava em Boston. E depois ele foi então para Chicago, a região do meio oeste americano, que estava crescendo muito. E ele então, irmãos, foi tocado por um ímpeto, por um zelo evangelístico. Ele foi um dos fundadores da Associação Cristã de Moços. Ele era um dos líderes da Associação de Escola Dominical nos Estados Unidos. E ele então, amados irmãos, queria dar aula na escola dominical. E o pastor falou para ele: simplesmente vai e busca os alunos.
E ele saiu pela rua, irmão, catando os meninos pobres, e chegou com mais de 20 meninos e abriu uma escola dominical. E aí ele começou a abrir uma escola dominical atrás da outra. E de repente, então, amados irmãos, lá na Avenida Michigan, ele abriu, amados irmãos, a Igreja Memorial de Moody. E Deus começou a usar a Moody com grande poder para a glória e para a honra do nome do Senhor. Mas na sua primeira viagem à Inglaterra, ele foi um homem que, em vida, os historiadores dizem que ganhou centenas de milhares de almas para o Senhor. Ele foi à Inglaterra, essa foi a vez que ele não foi para fazer uma cruzada. Ele foi para a maior igreja evangélica do mundo, que era a Igreja Batista da Rua Novo Parque, cujo pastor era o batista calvinista Charles Spurgeon. E Moody estava ouvindo Spurgeon pregar, irmãos, e sentou-se na galeria, na primeira fileira. E Moody tinha a mesma idade de Spurgeon. Mas Spurgeon, amados irmãos, era filho de pastor, neto de pastor, educado na tradição puritana, lia teologia desde menino, com 11 anos de idade, já sabia grego e hebraico. Mas Moody não estava nem com isso. Moody sentou, amado irmão, naquele primeiro banco da galeria e dizia: Deus, se o Senhor o usa, o Senhor também pode me usar. Se o Senhor usa Spurgeon, me usa, Deus, em nome de Jesus, e o Senhor vai ser mais glorificado. Me usa. Na sexta-feira ele foi para o Hyde Park, continua lá em Londres até hoje. Estava pregando o Henry Varley, um pastor que era açougueiro de segunda a sexta para manter a família e pastor de sexta até domingo. E Varley pregava e dizia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. E ele repetia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Moody bateu no peito e disse: eu sou esse homem. E ele se colocou como uma bênção nas mãos do Senhor. E voltou para o seu país, irmão. E não perdia a oportunidade de evangelizar ninguém. Começou a organizar cruzadas. Organizou um seminário que manda missionários para o mundo inteiro até hoje. Algumas igrejas presbiterianas do Brasil têm pastores e missionários formados no Instituto Bíblico Moody. Amados irmãos, começou um colégio, começou uma grande igreja que existe até o dia de hoje. E, amados irmãos, ganhou centenas de milhares de almas para Cristo Jesus. Eu li numa enciclopédia que Moody, quando pregava, o inglês dele era meio atabalhoado, mas de trás dele havia um grande poder. Certa feita ele foi pregar em um lugar, porque alguém queria ouvir o grande e famoso pregador Moody. E chegou lá, olharam para ele e falaram assim: você é Moody, mas você é feio, baixinho e gordo. E ele falou: eu sou feio, baixinho e gordo, mas eu tenho um Deus grande e bonito, aleluia! Moody se colocou na mão de Deus e ganhou centenas de milhares de almas para Jesus. Hoje, amados irmãos, eu quero perguntar-lhes: São Paulo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher totalmente entregues em sua mão. O Brasil está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. Qual vai ser a sua resposta? Amém. Que o Senhor nos use, amados irmãos. Deus gosta de usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, porque se Ele usa gente limitada como eu e você, é aí que o nome dEle vai ser glorificado e exaltado sobre tudo e sobre todos. Que você clame ao Senhor e que você diga para o Senhor: eis-me aqui, usa a minha vida para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Eu quero conhecer o Deus do avivamento. O Deus do avivamento é o Deus que nos usa. Mas o Deus do avivamento é o Deus que usa a palavra. O Deus do avivamento é o Deus que usa a palavra. O Senhor manda Ezequiel pregar para os ossos. Filho do homem, diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Farei crescer carne sobre vós. Farei crescer tendões sobre vós.
farei crescer pele sobre vós, porei em vós o meu espírito e vivereis, e sereis um exército poderoso e extremo, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel não duvida, ele crê. E ele então, irmãos, conta para nós que ele pregou do jeito que o Senhor mandou. E quando ele começou a pregar, ele nos conta, amados irmãos, que os ossos começaram a mexer. E de repente ele começou a ouvir um barulho, de ossos se juntando com ossos, de repente dedo, mão, braço, antebraço, e de repente o tronco se forma, e aí então vai crescendo, então de repente você vê estômago, fígado, e você vê coração, você vê pulmão, e de repente vai se formando no meio daqueles corpos, então as veias vão crescendo, as artérias também, e aí então as peles começam a cobrir, para nos mostrar, amados irmãos, que o poder da pregação da palavra é o seguinte: a pregação da palavra de Deus pode ressuscitar mortos. A pregação do Evangelho de Jesus pode ressuscitar homens e mulheres entregues a toda sorte de pecado, cuja vida está destruída. Não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não há pecador tão sujo que Jesus não possa limpá-lo. Não há pecador tão morto que Jesus não possa ressuscitá-lo. Não há pecador tão desviado que Jesus não possa transformá-lo. Ah, meu amado irmão, eu e você, tal como Ezequiel, fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. E Paulo diz muito bem em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você quer ser usado no avivamento, você não foi chamado para mostrar o tanto que você sabe. Você não foi chamado para mostrar que é o bambambam da teologia. Você não foi chamado para pregar para receber aplauso. Você foi chamado para pregar a palavra que ressuscita mortos. Para pregar o Evangelho de Jesus, porque só quando você prega um Deus santo, mostrando aos homens que eles são pecadores, e que Deus amou o seu povo a ponto de dar Cristo na cruz para pagar os seus pecados, que se o pecador se arrepende e crê nele, ele vai ser salvo. É quando ouve esse Evangelho que o Espírito Santo sopra vida no coração do pecador, e ele é ressuscitado, e de inimigo de Deus ele se torna amigo de Deus, de estrangeiro na presença de Deus ele se torna filho de Deus, de alguém que era culpado ele é declarado justo no tribunal de Deus, e é perdoado e lavado no sangue de Jesus. A pregação do Evangelho tem poder de ressuscitar mortos. Irmãos, eu gosto muito da história dos avivamentos. Nesse grande avivamento do século XVIII que eu citei para vocês, Deus levantou um moço no país de Gales que pregava de maneira tão poderosa como Whitefield, mas não foi tão conhecido. O reverendo Augustus falou dele aqui no dia em que pregou. O nome dele era Howell Harris. Howell Harris estava no culto de Santa Ceia. O país dele andava muito perdido, as pessoas já não iam mais à igreja, nem os próprios pastores iam aos cultos, eles faltavam dos cultos para ir nas brigas de galo. E de repente então, Howell Harris estava na igreja ouvindo o seu pastor ministrar a Santa Ceia. E o pastor dele disse o seguinte naquele dia: se você não está preparado para cear, você não está preparado para orar. Se você não está preparado para orar, você não está preparado para viver. E se você não está preparado para viver, você não está preparado para morrer. Então, o Harris olhou para a sua vida e percebeu que não estava preparado para cear, nem para orar, nem para viver, nem para morrer. E na Santa Ceia ele creu que Cristo Jesus era o seu Senhor e Salvador pessoal. E quando ele creu no Senhor, um fogo invadiu a sua alma. E ele começou a querer ganhar pessoas para Jesus, mas ele não sabia pregar. Então ele foi para a capital de Cardiff, no seu país, e na praça ele se levantou e começou a ler a Bíblia. E quando ele lia os evangelhos no meio da rua, as pessoas se reuniam para ouvir a palavra e começavam a chorar. E de repente então elas eram convertidas pelo Senhor. E ele queria aprender a pregar, mas não sabia pregar. Então ele pegou os sermões de John Bunyan, de Thomas Godwin, de Richard Sibbes, de amados irmãos John Owen, e começou a ler os sermões dos puritanos. E quando ele lia os sermões dos puritanos, irmãos, a palavra invadia com poder. E as pessoas eram convertidas, amados irmãos, a centenas. E de repente então Deus o capacitou para pregar. E ele se tornou o maior pregador da história da sua nação. Deus o usou para fundar a igreja metodista calvinista do país de Gales,
e depois começou a se chamar Igreja Presbiteriana do país de Gales. Deus usou a sua palavra para um avivamento. Eu louvo a Deus, irmãos, pelo que está acontecendo no Brasil. No nosso país o povo está com fome da palavra. Pastor Juliano pode falar isso, pastor Valcimeu pode falar isso. Eu não conheço uma igreja reformada em que a pregação expositiva é feita e que o nome de Cristo é exaltado sobre todas as coisas, que não esteja crescendo. Porque o povo está com fome da palavra de Deus. Então, se você quer ver um avivamento na sua casa, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, pregue a palavra. Pregue a Escritura, e pregue a Escritura centrada em Cristo. Ah, querido amigo e irmão, porque é o Evangelho que vai converter os pecadores. É quando o nome de Cristo é levantado bem alto que pecadores são atraídos a Ele. Se nós queremos ver avivamento, nós temos que ter um sério compromisso com a pregação da palavra de Deus. Pastor, eu quero pregar expositivamente, não sei como é. Começa a ouvir esses pregadores que você ouviu aqui nessa conferência. Olha a maneira como eles pregam. Depois procura ver se eles deram alguma palestra sobre pregação. Leia os livros que eles indicam. E de repente então Deus vai começar a preparar você. E você vai, amado irmão, começar a pregar. E Deus vai te usar para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém. O Deus do avivamento é o Deus que nos usa. É o Deus que usa a palavra. Você quer um avivamento na sua vida? Amém? O Deus do avivamento se revela a você nesse texto. O Deus do avivamento é o Deus que nos usa, é o Deus que usa a palavra, mas é o Deus que usa o Espírito. O Deus do avivamento é o Deus que usa o Espírito. Nós vamos ler, irmãos, versículos 9 e versículo 10. Leiamos todos juntos os versículos 9 e 10. Diz assim: Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. O Senhor mandou Ezequiel clamar ao Espírito, invocar o Espírito. De manhã o pastor Ival mostrou biblicamente que ainda que nós sejamos habitados pelo Espírito, nós podemos orar pedindo o Espírito. E aqui então o Senhor mandou Ezequiel invocar o Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Os quatro ventos são os quatro pontos cardeais. Significa que o Espírito Santo de Deus está presente no norte, no sul, no leste e no oeste. Ele é um Espírito onipresente. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E ele orou clamando a intervenção do Espírito. E de repente então, amados irmãos, ele nos conta que o Espírito entrou naqueles corpos mortos. E de repente eles se puseram em pé, e agora o vale da morte se tornou o vale da ressurreição, o vale da maldição se tornou o vale da benção, o vale da destruição se tornou o vale da restauração. Quando o Espírito Santo de Deus sopra sobre a tua vida cristã, coisas novas acontecem para a glória e para a honra do nome do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Aqueles ossos ainda, aqueles corpos estavam mortos, mas quando o Espírito soprou neles, a vida entrou neles, para nos mostrar, irmãos, que, como que Calvino dizia na carta ao cardeal Sadoleto, que nós nunca separamos a palavra do Espírito. Deus usa o Espírito, Deus usa a palavra. É por isso, irmãos, que nós devemos então orar a Deus para que nos encha do Espírito Santo. Muitas vezes, amados irmãos, do nosso meio reformado, as pessoas têm meio que medo de falar do Espírito Santo. Mas preste atenção, nós não estaríamos aqui sem o Espírito Santo. Você só creu porque Deus plantou uma nova natureza em você através do Espírito Santo. E o próprio Espírito te deu o dom de crer. E quando você creu em Jesus, então Deus te declarou justo no tribunal dele. E então você foi selado e batizado com o Espírito Santo na hora em que se converteu. E agora então, quando você peca, você sente aquela tristeza na alma, porque você ofende o Espírito Santo. E quando você quer ser usado por Deus, você ora, o Espírito enche a tua vida, e você é usado para pregar a palavra e para ser uma bênção, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Preste atenção,
você só tem essa Bíblia em mãos porque o Espírito Santo preservou os seus autores de erro. Você só ouve Deus falar com você por causa do Espírito Santo. Não há igreja sem Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu e você precisamos do Espírito Santo. E pare de agir como uma testemunha de Jeová, porque tem muitos evangélicos que acham que o Espírito Santo é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:30, não contristeis o Espírito do Senhor, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Se ele é uma pessoa, você pode se relacionar com ele. Você pode entristecê-lo com o seu pecado, com a sua indiferença. Ele habita em você, está à sua espera todos os dias para que você sente para cantar para ele, exaltando Cristo, para ouvir a sua voz por meio da palavra do Senhor. E preste atenção, o Espírito Santo é uma pessoa humilde. Ele não chama a glória para si. Ele veio para apontar para Jesus. Ele é o holofote que faz o Rei da glória brilhar sobre todas as coisas. E ele fala conosco nas Escrituras. Mas eu quero dizer para você, irmão, não há crente sem Espírito Santo, não há igreja sem Espírito Santo, não há pregação sem Espírito Santo, não teria Bíblia sem Espírito Santo, sem o Espírito Santo você não seria salvo. Então, meu irmão, eu quero desafiar você a clamar a Deus para te encher do Espírito Santo. Peça ao Senhor que dê a você convicção de pecado, que retire da sua vida tudo aquilo que apaga o Espírito do Senhor. E que você, quando vai orar, clame: Senhor, enche-me com o Espírito Santo. Senhor, que o Espírito Santo sonde a minha alma, que Ele transforme o meu coração, que Ele abençoe a minha vida, que Ele me encha da Tua presença. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Até para orar, nós precisamos que o Espírito do Senhor nos atraia à oração. James Houston, amados irmãos, é considerado dos grandes autores de espiritualidade do final do século XX. Ele foi pastor na Universidade de Oxford, foi professor lá, e depois veio para o Canadá e fundou o Regent College. James Houston, um homem muito usado por Deus, ele conta que, mesmo sendo um grande teólogo e professor de espiritualidade, ele tinha tremenda dificuldade para orar. Então ele estava lendo, amados irmãos, os pais da igreja, e leu Gregório de Nissa, um dos pais capadócios. E ele, lendo o livro de Gregório de Nissa, ele viu a seguinte frase: orar é estar na presença de Deus. Ele disse que essa frase entrou na sua alma: orar é estar na presença de Deus. Ele então entendeu que a oração não era uma obrigação. Porque quando ele tentava marcar no relógio, ele não conseguia orar 5 minutos. Mas quando ele entendeu que orar era estar na presença de Deus, então ele começou a entender que toda a vida é vivida diante da face de Deus. Então, quando ele sentava na casa dele para ler a Bíblia, ele começava a conversar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ele conta que viveu momentos gloriosos, e isso não tinha fim, porque ele aprendeu que oração é relacionamento com Deus. Oração, amado irmão, não é barganha, não é chantagem espiritual. Oração é se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Peça a Deus que reavive a sua vida. Diga: Senhor, me enche de amor por Ti. Me atrai, Senhor. Me enche do Espírito Santo. Que Cristo seja exaltado na minha e na sua vida. Que Deus te visite com reavivamento. Em nome de Jesus. Amém. Você quer um reavivamento na sua vida? Amém? Que Deus visite com reavivamento o teu coração. Que Deus visite com reavivamento o teu relacionamento com o teu cônjuge. Que Deus dê um reavivamento aos teus filhos. Que Deus dê um reavivamento à igreja onde você congrega. Que Deus faça grandes e coisas novas na sua vida em nome de Jesus. Ah, meus amados irmãos, o Deus do avivamento é o Deus que nos usa. É o Deus que usa a palavra. É o Deus que usa o Espírito. Mas o Deus do avivamento é o Deus soberano. O Deus do avivamento é o Deus soberano. Se nós fôssemos ler, eu não vou ler aqui, os versículos 12 a 14, você encontra 10 verbos na primeira pessoa do singular. Eu já li para vocês os 11 que os judeus disseram: nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança. Mas no 12 o Senhor manda Ezequiel dizer, falando assim: Ezequiel, fala para esse povo: eu abrirei a sepultura de vocês, eu tirarei vocês da sepultura,
Eu levarei vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, e vocês verão que eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. E aí ele repete para o povo entender bem. Diga para o povo: eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, eu sou o Senhor. Deus 10 vezes, irmão, está dizendo: quem abre a sepultura, quem ressuscita, quem tira, quem leva para a terra, quem restaura, sou eu. O Senhor está dizendo que Ele é o soberano do avivamento. Eu não posso gerar avivamento, você não pode gerar avivamento, mas Deus, da sua soberania, é quem decide dar o avivamento. Nós não podemos gerar o avivamento. Meus amados irmãos, mas quando Deus nos move a orar pelo avivamento, talvez esse seja um sinal de que a chuva está chegando. Nós não determinamos o avivamento, mas quando Deus atrai o nosso coração e nos quebranta e nos chama para um novo momento na sua presença, então, amados irmãos, nós já vemos a percepção de que algo novo está acontecendo para a glória e para a honra do nome do Senhor. Toda a glória do avivamento é do Senhor, irmãos. É por isso que ele diz que ele faz, ele tira, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Quando Salomão consagra o templo, amados irmãos, a Bíblia diz que veio fogo do céu e consumiu os holocaustos, e a nuvem de glória entrou no templo, de maneira que nem os sacerdotes que trabalhavam lá podiam entrar, e o povo então caiu de joelhos e disse: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus não divide a glória dele com ninguém. E é por isso que nós temos que entender que no avivamento não há espaço para vaidades, não há espaço para exaltação pessoal, não há espaço para autoglorificação. No avivamento, toda a glória, toda a honra tem que ser dada a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Preste atenção, se o avivamento vier, o Senhor vai te quebrar, você vai ser moído, você vai ser jogado no pó, mas Cristo vai brilhar na sua vida, e você vai ser uma nova pessoa, e o nome do Senhor vai ser exaltado em você. Que Deus se glorifique na sua vida, que Ele te dê a bênção do avivamento. Pastor, por que eu posso crer no avivamento? Porque Jesus, o Rei da Glória, disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os teus pecados, que Ele ressuscitou, Ele é o Rei da Glória, é o Todo-Poderoso Senhor, é isso que a Escritura diz dele, que Ele virá em glória para buscar-nos e vai estabelecer seu reino, e que Ele domina sobre tudo, e como disse muito sabiamente o grande pastor, filósofo e teólogo reformado Abraham Kuyper, não existe sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer é meu. Se você crê que Ele é o Rei da Glória, o Senhor de quanto existe, o Todo-Poderoso Deus, e que nunca ninguém te amou como Ele, nunca ninguém te amou como Jesus te ama, mesmo não merecendo a morte que teve, não precisando fazê-lo, Ele voluntariamente se deu por amor a você, para pagar os teus pecados, para que você não recebesse o peso da espada da ira de Deus. Cristo Jesus deu a vida na cruz em teu lugar, para que você fosse perdoado, fosse reconciliado, fosse adotado, fosse selado, fosse justificado. Para ter o avivamento não vem à parte de Jesus. O avivamento só vem quando o nome de Jesus é exaltado sobre tudo e sobre todos. Que você queira conhecer o Deus do avivamento. Que você, de fato, se disponha na mão desse Deus
que você tenha um compromisso sincero e fiel com o Evangelho, e somente em proclamar a mensagem da Escritura, que você clame a esse Deus Todo-Poderoso, que te encha do Espírito Santo. E que você saiba que quando o avivamento vier, somente Cristo, o grande Redentor, vai ser glorificado. Porque, amados irmãos, Ele nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Que Deus te visite com um reavivamento. Que você volte daqui orando por um reavivamento. Que você reúna a sua família e diga: chegou o tempo de nós orarmos por um reavivamento. Que você volte para casa, se você é pastor, você se reúna com os presbíteros. Irmãos, não é possível que nós continuemos no mesmo marasmo. Vamos orar por um reavivamento. Se você não é pastor e veio para esse congresso, diga: pastor, vamos orar por um reavivamento. E se o pastor disser: só porque você foi para o congresso que você está animado, fala: se o senhor não orar, eu vou orar lá em casa pelo avivamento, na minha vida e na vida do senhor, reverendo. Ore pelo avivamento. Comece a jejuar. Não porque jejum é barganha com Deus, jejum é fome de Deus. Mas diga para Deus: Senhor, eu estou deixando de comer porque eu quero ouvir a Tua palavra e ser cheio da Tua presença, eu quero ter intimidade contigo. Dedique tempo para Deus. Organize uma reunião de oração na sua casa. Esses dias um jovem foi conversar comigo: pastor, preciso ser mais usado por Deus. Eu falei: você tem um bocado de amigo jovem, por que você não reúne e faz uma reunião de oração na sua casa toda semana? Começa uma reunião de oração na sua casa, começa a estudar a Bíblia. Coloca a sua vida nas mãos de Jesus. E você vai ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres entregues em sua mão. Que Deus te visite com um reavivamento. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar agora, irmãos? Vamos orar? Nós vamos fazer uma reunião de oração agora. Nós vamos orar em grupos de 3. 3. Cola aí com 3. 3. Grupos de 3. Bora, vamos lá, vamos orar. Nós vamos ter um grupo de 3 e os 3 vão orar. Depois da oração, nós vamos invocar juntos ao Senhor. Cola aí com um grupo de 3. E você vai colocar diante de Deus o que é que você quer no avivamento. E o que é que está impedindo o reavivamento de Deus na sua vida. Quiser orar de joelho, sentado, em pé, ora do jeito que você quiser. O negócio é colar. Grupos de 3. Vamos invocar o Senhor. Nós vamos ter uns 10 minutinhos aí para a gente orar. Pastor Juliano e banda vão cantar. E nós vamos orar em grupos de 3. 3. Pode orar. Ora por um. Pastor, quero orar pela salvação do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. Quero orar por um reavivamento da pregação da palavra. Quero colocar minha vida nas mãos de Jesus. Quero um tempo de refrigério na presença do Senhor. Ore junto com seus irmãos. Como diz o príncipe Hernandes, quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme, e coisas novas acontecem na terra. Vamos orar.
desprezível por mim. Levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. E não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti, tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim. Ele levou o pecado que era meu, me deu sua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, Jesus, toda glória somente a ti. E não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Eu dou a ti, tu és o Rei da glória, tu és o Rei, tu és o Rei, e não há outro, e não há outro igual a ti não há. Tu és o Rei, tu és o Rei, a minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da
convido você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Em seguida nós vamos ter mais uma palavra de louvor. E depois eu trago a palavra ao reverendo Nilson. Depois que o reverendo Juliano e banda cantarem mais umas canções, depois que orarmos. Oremos ao grande Deus. Coloque-se de pé. Nós vamos falar com o Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, não há outro Deus como o Senhor. Toda glória, toda honra, toda adoração sejam dadas ao Teu nome, ó Pai, e ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és o Deus eterno, infinito, imutável, autoexistente, incomparável, onipotente, onisciente, onipresente. E mesmo sendo esse Deus excelso e todo-poderoso, Tu habitas com contrito de espírito, com aquele que tem o coração compungido e contrito, a este Tu não desprezarás, ó Deus. Muito obrigado porque Tu nos amaste, Pai, antes da fundação do mundo. Muito obrigado porque enviaste o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o cravaste na cruz que era nossa. Muito obrigado porque a morte não pôde detê-lo. No terceiro dia, o anjo do céu baixou, a pedra rolou, a morte derrotou, Cristo ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado porque Ele está à direita do Pai, orando por nós agora. Ó Deus, e obrigado porque o Senhor nos move a orar conforme o que Ele ora e que o Espírito ora. E nós pedimos que a Tua glória resplandeça em nossa vida. Pai bendito, nessa hora nós pedimos por um reavivamento. Nós queremos um reavivamento porque queremos ver o nome de Jesus levantado bem alto. Nós queremos um reavivamento porque queremos ver o Senhor convertendo centenas, milhares, milhões de pessoas a Ti. Nós queremos um avivamento para ver novas igrejas plantadas. Nós queremos um avivamento para ver o nosso país mudado, Senhor. Nós queremos um avivamento para ver o Evangelho se expandindo para cada raça, tribo, língua e nação, a fim de que o Senhor venha, Senhor. Senhor, nós queremos ver o Senhor. O maior desejo nosso é que o Senhor venha, para que nós possamos contemplar a glória do Senhor Jesus. Quando o Senhor nos dará um corpo glorificado como o dele, e face a face, Senhor, nós queremos estar com o Senhor. A vida do lado de cá do céu não é fácil, Senhor. Nós confessamos para o Senhor que há dias nos quais nós desanimamos, mas nesses momentos toma da nossa mão, Jesus. Vai conosco, repreende toda a obra do diabo contra o Teu povo, na autoridade do nome de Jesus. E que nas igrejas de cada um de nós o nome do Senhor seja levantado, Cristo seja pregado, os eleitos sejam salvos e vidas sejam transformadas. É para isso que nós queremos o avivamento, para dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Abençoa Teu povo, abençoa o final deste congresso. Obrigado por tudo que vivemos de especial aqui. Unge o pastor Arival para a mensagem do final da noite, como o Senhor já tem feito, e que nós voltemos para casa esperando grandes coisas de Deus. Nós oramos, Deus, e clamamos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço no seu irmão e fala para ele que o Senhor te visite com reavivamento, em nome de Jesus. Amém.